novamente. Nessa segunda apresentação, eu quero poder ajudar vocês também a ter um pouquinho mais de noções sobre uma queixa muito comum de dor, que é a lombalgia. Foi solicitado que a gente pudesse falar um pouquinho de lombalgia porque a paciente da situação problema, ela se queixava, sobretudo de dores generalizadas, que a gente já abordou no outro vídeo de fibromialgia, mas também ela se queixava de lombalgia. Aqui diz, né, a paciente de 40 anos apresenta dores articulares e musculares difusas pelo corpo que tinham sido iniciadas há mais de um ano. No último mês, ela foi forçada a abandonar o trabalho com muitas dores nas costas, mas mesmo assim cansaço e falta de disposição. Então, muitas dores nas costas. Bom, dores nas costas é um termo um pouco inespecífico, né? Nós já vamos conversar um pouquinho mais sobre como a gente deve definir dor nas costas, né? A definição é que lombalgia é a dor na região da coluna lombar, aquela que fica entre os últimos arcos costais e acima das cristas ilíacas, ok? Mas dor nas costas pode ser toda a região de dorso. A dorsalgia pode ser desde cervicalgia, dorsalgia na região da coluna torácica e a lombalgia com lombosacralgia. Então, a lombalgia é uma dor, nós já vimos na outra aula que a dor, segundo o IASP, é uma experiência sensorial desagradável que costuma indicar dano ou potencial para o dano, e é uma experiência própria de cada pessoa, né? E nós vamos entrar um pouquinho mais sobre os tipos de lombalgia, como que elas são caracterizadas, quais são os sinais que a gente tem que tomar um certo cuidado para prestar atenção se pode ser algo mais grave, de uma doença que tem que receber uma intervenção rápida, ou ainda alguns fatores de risco para que essa dor se cronifique e traga verdadeiros problemas sociofamiliares para essa pessoa. Uma das classificações em geral da lombalgia é enquanto ao tempo de evolução. Via de regra, nós temos a lombalgia aguda até 4 semanas, a subaguda de 4 a 12 e a crônica acima de 12. Isso pode variar conforme algumas literaturas em que colocam às vezes aguda e crônica. Aguda até 12, crônica acima de 12. Mas praticamente há uma uniformidade no que diz respeito à cronicidade de dor, que é acima de 12 semanas. A lombalgia é extremamente comum. Praticamente todos nós teremos algum episódio de dor lombar durante a nossa vida. Alguns estudos mostram uma prevalência acima de 10% de pelo menos um evento de lombalgia durante a vida. Acontece em todas as faixas etárias. E é muito importante o primeiro conceito. A maioria esmagadora das lombalgias são o do tipo lombalgia não específica, também denominada como lumbago ou lombalgia mecânico-postural. Existem outros tipos de lombalgia, como lombociatalgia, que é a minoria. A maioria realmente é a lombalgia. A lombalgia, ou lumbago, ou lombalgia não específica, está aqui nessa seta roxa, em 90 a 95% dos pacientes. Existem alguns tipos de lombalgia específicas porque existe uma entidade específica provocando a dor, como uma fratura de alta energia, uma fratura osteoporótica, dor lombar devido a tumores, metástases, uma espondilodicite, que é uma infecção, abscesso epidural, ou mesmo doenças reumáticas, como uma espondiloartrite axial, como uma espondilite anquilosante. Existe também aquelas lombalgias que são devidas a uma compressão, geralmente neurológica, como as lomborradiculopatias, como por exemplo acontece principalmente para a hernia de disco, e as estenoses de canal vertebral ou estenose dos forames intervertebrais por onde vão sair as raízes nervosas. E também a claudicação neurogênica, que acontece devido a uma estenose do canal medular, geralmente que acontece devido a processos degenerativos, como osteoartrite. Mas mesmo assim, se você somar o vermelhinho com o verdinho, não dá
10, 15%. A maioria é a lombalgia mecânico-postural, que pode ser tanto aguda quanto crônica. Ela costuma não trazer maiores complicações, exceto a possibilidade de cronificação, que é um pepino. Uma outra definição que é fundamental ser entendida bem é a diferença entre a lombalgia com o padrão mecânico contra o padrão inflamatório, porque isso é um divisor de águas quanto à possibilidade de uma lombalgia específica, como por exemplo infecções, neoplasias ou doenças inflamatórias reumáticas. O lumbago ou lombalgia não específica, classicamente é considerada uma lombalgia mecânica. Essa classificação de dor articular mecânica inflamatória, ela vale não só para as dores lombares ou para as articulações axiais de esqueleto axial, coluna, mas vale para qualquer tipo de dor articular, por exemplo, de pequenas articulações, articulações periféricas. A lombalgia mecânica ela tem como característica a pior com os esforços e a melhor com o repouso. É aquela lombalgia que fala assim, ó, você tem que fazer um repouso relativo. É aquela pessoa que fala que dói quando faz determinado esforço. É aquela pessoa que fala que melhor quando vai descansar à noite e levanta melhor pela manhã. É aquela que fala que a pior é ao final do dia, ao longo de um dia de trabalho. Essas pessoas classicamente têm um quadro de rigidez ou stiffness, que a gente vê nos livros, que é não prolongado, isto é, menos que 30 a 60 minutos. E os exemplos mais clássicos são lombalgia não específica e a causa de osteoartrite. Ao passo que a lombalgia inflamatória é o contrário da mecânica. Ela costuma melhorar os esforços e piorar o repouso, e a pessoa refere uma piora pela manhã, justamente no período que ela está começando o seu dia. E a pessoa refere também uma rigidez prolongada, geralmente acima de 60 minutos. É aquela pessoa que fala assim, eu acordo quebrado e com muita dor, mas à medida que o meu corpo aquece, o sangue aquece e a dor vai passando. E a rigidez também. Eu acordo todo enferrujado e eu preciso me movimentar, preciso sair logo da cama. A cama não me descansa. Essa é a lombalgia inflamatória. É um sinal de alerta. Alerta para possíveis causas específicas de lombalgia, como infecções, como a gente viu, né? Abscesso epidural, espondilodicites, neoplasias, sejam elas primárias, metastáticas ou hematológicas, como o mieloma múltiplo, e doenças reumáticas, especialmente as espondiloartrites, que inclui a espondilite anquilosante, a espondiloartrite ou espondilite reativa, psoriásica e aquelas espondiloartrites relacionadas a doenças inflamatórias intestinais. Claro que nem tudo é perfeito no mundo real e muitas vezes a pessoa pode ter uma dor mista, mecânica e inflamatória. E muitas vezes a gente precisa lançar mão de exame físico e de exames complementares para tentar distinguir melhor as etiologias. Mas o mais importante é que a lombalgia mais comum é a lombalgia mecânico-postural. Legal? Mas ainda que a lombalgia mecânico-postural, ou lumbago, ou lombalgia inespecífica, corresponda a 90 a 95% dos casos, que é o que mais vai ser vista nas unidades de saúde, elas podem não ser tão boazinhas. Elas podem cronificar, passar de 12 semanas. A maioria das vezes, a lombalgia não ultrapassa isso. Ela geralmente tem uma duração de 4 semanas. Mas existe uma minoria que passa de 12 semanas e é pepino. Essas pessoas geralmente elas sofrem de dores crônicas e de difícil tratamento. Diferentes são as hipóteses do porquê que essas pessoas cronificam suas dores, mas tem muito a ver com a possibilidade de danos crônicos ou repetidos, que isso pode ter a ver com questões laborais, questões esportivas, pode ter a ver com traumas de repetição, mas também com aqueles mecanismos de sensibilização periférica e central à dor que nós já vimos comentado na aula de fibromialgia. E existe também questões, como toda dor crônica, biopsicossociais que podem auxiliar, quer dizer, podem atrapalhar a pessoa e promover cronicidade da dor, cronificação da dor. Como, por exemplo, pessoas que têm uma série de situações biopsicossociais deletérias, como, por exemplo, a pessoa ela tem um transtorno de humor, a pessoa tem uma tendência a ser
ter uma personalidade mais dependente, a pessoa que tem dificuldades financeiras, a pessoa que tem baixa escolaridade, a pessoa que trabalha em um trabalho que não lhe dá satisfação e ela se sente muitas vezes sem propósito no seu trabalho. Isso é muito comum, por exemplo, em trabalhadores de linha de produção, né? Em que muitas vezes ficam em posições ergonomicamente inadequadas, tempos prolongados em pé, ou pessoas que carregam peso de maneira inadequada, não têm adaptação ergonômica no seu trabalho, ou que ainda não vem propósito num trabalho repetido que ela faz parte apenas de um pequeno processo da fabricação ou da manufatura que ela está participando. Isso é bem complicado porque muitos pacientes acabam tendo muito absenteísmo, dificuldade de retorno ao trabalho e viram pessoas que acabam peregrinando muito nos sistemas previdenciários para tentar atestado, afastamento, tentativa de aposentadorias. Isso é bem comum no nosso país e a gente vê que isso também é um dos fatores do estado que está a nossa previdência. Essa imagem tenta dar é uma hipótese também do porquê que a pessoa pode cronificar. Quando a pessoa sofre danos que podem levar a dor lombar, ela pode ter dois grandes caminhos. Elas vão ter uma experiência dolorosa, que é íntima, mas se essa pessoa ela tiver uma personalidade de confrontamento, que ela não tem medo de retornar às suas atividades físicas e laborais, ela tem uma tendência maior, uma probabilidade maior de se recuperar. Ao passo que muitas pessoas não, e tendem a cronificar a dor, e tendem a ter aquilo que aparece também na fibromialgia, que é aquela característica de catastrofização da dor. Costumam ter uma afetividade mais embotada, mais negativista, mais pessimista. E elas tendem a ter padrões de pensamento e comportamento que geralmente são do tipo de não confrontar o seu problema e tentar recuperar, e sim de medo e evitação. Elas têm medo de voltar a fazer determinada atividade e ter dor, né? Isso leva a um ciclo vicioso em que o desuso da musculatura pode levar a depressão e até a incapacidade, e acaba virando uma bola de neve que muitas vezes, uma roda viva, que a pessoa não consegue se libertar. Isso é bem complicado porque, veja, numa situação como essa, não adianta apenas de tratar a dor em si, mas como a gente também tem que saber se existem fatores biopsicossociais que podem acabar atrapalhando a plena recuperação da paciente ou do paciente. Uma outra coisa que é muito importante ficar medular na gente em relação à avaliação de dores, no caso dor lombar, são os chamados red flags. A história do exame físico visa afastar diagnósticos diferenciais, como nós já vimos, em que 10% pode ter lombalgias específicas ou mesmo causas neurológicas, identificar as chamadas bandeiras vermelhas, que é o termo que se dá para sinais de alerta para possíveis quadros graves, ou quadros que necessitam investigação mais urgente ou emergente. A dor, como nós já vimos, ela pode ter diferentes características do ponto de vista fisiopatológico, em que ela pode ser uma dor de predomínio nociceptivo, neuropático, ou as dores com sensibilização central, que são também chamadas de dores funcionais ou neuroplásticas, como dizem alguns livros. A dor nociceptiva, basta a gente lembrar, por exemplo, da dor que a gente recebe uma alfinetada nas costas ou um soco nas costas. Vai ser uma dor localizada, vai ser proporcional ao estímulo doloroso, né? Ela tende a ser descrita como uma dor mais aguda, tipo facada, intermitente, que pode piorar com o estímulo doloroso, trauma ou movimento. Mas, em geral, essa dor ela não costuma ser acompanhada de alterações neurológicas diversas, como parestesias e disestesias, ou perdas neurológicas como alteração de força motora, tônus motor, trofismo. E não costuma haver piora dessa dor com manobras provocativas neurológicas, aquelas manobras que muitas vezes nós usamos para ver se a pessoa tem hérnias discais, ciatalgia, compressões de nervos ou de raízes nervosas proximais. Ao passo que a dor neuropática, no caso da lombalgia, a dor ela costuma ser referida a um determinado dermátomo, que a gente consegue em alguns pacientes até delimitar e imaginar qual que é a raiz nervosa que está mais afetada.
Ah, será que é L4, L5, SI1 ou até mais proximais, respeitando o dermátomo do nervo que foi afetado. Geralmente há uma história de lesão nervosa ou compressão extrínseca, hérnias discais, tumor, fratura com compressão, osteoartrite com formação de osteófitos exuberantes que comprimem o nervo. E a dor ela costuma piorar com sintomas provocativos de dor. Então o famoso Laseg, Brudzinski, Kernig, manobra de Valsalva e tantos outros que fazem piora da compressão. A dor tende a ser uma dor mais descrita como em queimação, pode ser em facada ou tipo choque. Queimação é geralmente uma dor descrita na dor neuropática. Já a dor com sensibilização central, que pode acontecer posteriormente a essas dores, ela costuma ser desproporcional à causa inicial. Muitas vezes a pessoa já foi afastada do seu local de trabalho, a pessoa já teve a questão do trauma resolvido, já teve sua fratura consolidada. E o padrão da dor, tipicamente, é aquele que é sem padrão. A dor não tem um padrão definido, não se respeita dermátomos. A dor pode ser de todos esses tipos da nociceptiva neuropática. E os fatores de piora e de melhora são completamente atípicos. Aqueles fatores de pior com movimento, pior com repouso, pior com manobras provocativas, às vezes não pior com nada disso. A pessoa fala que piora porque ficou nervosa. A pessoa piora porque ela deitou, segundo ela, de mau jeito, mas consegue definir como, né? E geralmente existem muitos fatores biopsicossociais envolvidos, e geralmente isso aí são pacientes que são exemplos de má adaptação à sua dor. E é muito comum essas pessoas, inclusive, mais tarde, terem suas dores se generalizando. E é muito, muito comum esses pacientes com lombalgia crônica, com sensibilização central, terem fibromialgia. Há quem diga que a lombalgia mecânica crônica, sem ser de caráter nociceptivo neuropático, muitos autores referiam no passado que poderia ser uma fibromialgia localizada. Claro, não é fibromialgia, que por definição a fibromialgia é generalizada, acomete 4 em 5 grandes regiões. Mas, interessantemente, a região da coluna lombar também ela é pesquisada quando a gente vai ver se a pessoa tem fibromialgia. Alguns sinais de alerta que podem nos ajudar a aumentar a investigação incluem a pessoa que tem ou teve história de malignidade. Por exemplo, a pessoa está com uma dor lombar, mas ela está em tratamento para câncer de colo de útero. Ou a pessoa teve um câncer de próstata que fez tratamento. A pessoa que tem uma perda de peso inexplicada, a pessoa que está em uso de imunossupressão, por exemplo, quimioterapia, ou está usando imunobiológicos para dores reumáticas. A pessoa que tem uma dor de padrão inflamatório, que piora o repouso, que piora à noite. A pessoa que teve uma história de trauma, que pode ter realmente uma lesão traumática com fratura. Pessoa que pode ter sinais ou sintomas que possam lembrar a infecção, como febre, calafrios, tremores, ou em tratamento de uma infecção mesmo à distância. Ou a pessoa ainda que pode ter disfunções esficterianas. Então a pessoa com dor lombar que começa a ter incontinência ou retenção urinária, incontinência ou retenção fecal, costuma ser grave. Pessoa que tem febre, anestesia em cela, hipotonia esfincteriana, ou ainda um déficit neurológico progressivo, em que ela tinha até uma perda de reflexo e vai piorando, não consegue andar tão bem, vai tendo perda de força motora progressiva, alteração de sensibilidade progressiva. Tomem cuidado. Esses pacientes merecem uma investigação mais profunda que inclui exame de imagem, sobretudo ressonância. Alguns autores ainda incluem outros tipos de bandeira. Bandeira amarela, bandeira laranja, bandeira azul, bandeira preta. De maneira geral, a gente agrupa esse monte de bandeira, ou ainda alguns autores só falam em bandeira amarela, que são aqueles pacientes que, tudo bem, eles não têm bandeiras vermelhas para aquelas situações graves, mas tem situações em que esses pacientes provavelmente vão cronificar, não vão melhorar, não vão conseguir voltar ao trabalho e vai ser uma dor de cabeça para o paciente, para a família e para o terapeuta que somos nós. Alguns autores dividem isso, por exemplo, os red flags nós já vimos, né? Fatores biomédicos que podem levar a uma patologia orgânica específica. Os yellow flags, classificamente, são características psicológicas ou comportamentais que indicam que essa pessoa vai cronificar.
Por exemplo, a pessoa tem crenças de que ela vai ficar incapaz. A pessoa tem crença de que ela não vai conseguir recuperar a sua saúde. A pessoa não tem estratégias de enfrentamento adequado. Ela não costuma ter uma resiliência. Pessoas que sofrem de estresse, desequilíbrios emocionais, um comportamento de doença, a pessoa ela não se sente, como eu poderia dizer, uma pessoa que tem uma doença, ela se sente a doença em si. E a pessoa, ela costuma não ter, muitas vezes, um desejo realmente de melhorar ou de mudar seus hábitos de vida ou tentar mudar os seus padrões de trabalho. E muitas vezes a pessoa acaba tendo familiares que acabam reforçando essa atitude de doença do paciente. Então é o marido que fala assim, a minha esposa não aguenta mais, ela tem que se encostar. A minha filha, ela não aguenta mais trabalhar, eu sei que ela tem só 30 anos, mas ela tem que se aposentar porque ela não aguenta mais. Aquele ambiente familiar que acaba desacreditando do que aquela família que diz assim, não, você pode melhorar, vamos mudar isso. E como qualquer outro problema, a família pode ser tanto solução quanto mais um problema. Alguns autores colocam as bandeiras azuis, que são situações de trabalho em que a pessoa ela não consegue se satisfazer no seu trabalho. Tem situações de trabalho que ela não gosta, ou ela está frustrada. E isso inclui também a bandeira preta, que é aquela situação mais grave em que a pessoa, ela, além de estar insatisfeita, ela quer sair da empresa, mas não quer pedir demissão, porque ela não quer perder os seus direitos trabalhistas. A empresa não dá a demissão porque não quer pagar isso. Daí a pessoa fica peregrinando muitas vezes no serviço previdenciário e acaba ficando nesse ciclo vicioso, nesse limbo em que a empresa, por exemplo, já pagou os 15 dias de atestado, mas o INSS ela ainda não recebeu. Ou ela vai fazer um exame de readmissão no trabalho, o médico do trabalho da empresa diz que ela não está apta para voltar. Daí ela vai para o INSS, mas o médico do INSS diz que ela tem que voltar a trabalhar. Então ela acaba ficando sem trabalhar e sem receber, nem da empresa, nem do INSS. E assim a pessoa acaba ficando com aquela vida que gira em torno de ganhar sua causa contra a empresa, de ganhar uma causa contra o INSS, e ela acaba falando assim, acaba cronificando a sua dor, até porque se ela melhora, ela tem que voltar a trabalhar, mas muitas vezes ela não quer voltar para aquele trabalho. Isso muitas vezes é inconsciente. Então, uma coisa bem interessante é, uma pessoa com lombalgia, quanto mais tempo ela fica longe do trabalho, menor serão as chances que ela conseguirá voltar a trabalhar. E se ela volta a trabalhar, provavelmente vai durar pouco. Então, uma regra é, o retorno ao trabalho tem que ser o mais precoce possível. E claro, tendo o equilíbrio de ter o tempo de melhora, né? Maneiras intermediárias de lidar com isso incluem a pessoa poder fazer fisioterapia no trabalho, poder ter readaptação laboral, poder ter relocação do local ou mudanças ergonômicas para poder melhorar. Mas nem todo lugar tem isso, né? E muitas vezes a pessoa também não está disposta a isso também, né? Tem muita coisa entre o céu e a terra que a gente não sabe. Da nossa parte como médico assistentes, além daquelas questões fundamentais da anamnese, em saber se a dor é aguda, subaguda ou crônica, se tem red flags, se tem yellow flags, se tem aquelas condições de bandeira azul ou preta que faz com que a pessoa tenha situações de trabalho ou biopsicossociais que não vão ajudar ela a voltar, o exame físico pode ajudar em algumas coisas. Como, por exemplo, a inspeção, a gente tem que ver a marcha da pessoa, como é que ela está caminhando, como ela está entrando no consultório, a postura dela, se é uma postura antálgica ou não. Nós devemos palpar toda a extensão da coluna vertebral, tanto na linha média, nas apófises espinhosas, quanto na musculatura paravertebral, para ver se há sinais de dores, se há pontos de gatilho de dor, se há desníveis entre as apófises espinhosas que podem indicar muitas vezes uma listese, uma antero ou uma retrolistese, né? Tentar ver pontos máximos de dor à palpação que podem ser, por exemplo, um foco de infecção ou de fratura, né?
Uma dica bem legal é se a dor da pessoa na hora do exame físico piora na flexão, quando nós nos dobramos, ou na extensão. Quando a dor ela é mecânica, veja, se ela é mecânica e piora a flexão, isso pode ser um sinal, por exemplo, de uma hérnia discal, central ou marginal. Ao passo que se a pessoa tem uma dor à extensão da coluna, a pressão está maior nos elementos posteriores da vértebra, nos pedículos e nas facetas articulares da vértebra. Então isso geralmente se deve a uma doença, a um problema que está na parte posterior da vértebra, como por exemplo, osteoartrite de facetas articulares, uma doença degenerativa, né? O exame neurológico é importante para ver se a pessoa tem força, tem trofismo, tem tônus. Pesquisa de reflexos é interessante. A pessoa, por exemplo, com uma radiculopatia aguda, ela tende a ter hiporreflexia. A pessoa, por exemplo, com uma lombociatalgia, ela vai ter hiporreflexia, por exemplo, de aquileu. A pessoa pode ter hiporreflexia de patelar. Isso é importante. Provas de provocação de dor, como por exemplo a prova da elevação do membro de Lazegue, pode ser útil para tentar identificar a pessoa que tem lombociatalgia. Basicamente nós elevamos o membro inferior estendido entre 30 e 75 graus da maca. Se houver dor, é uma prova positiva. Abaixo disso ou acima de 75, a dor geralmente é por outros motivos. E também existem alguns sinais bem interessantes da pessoa que apresenta muita lombalgia e tem uma chance disso ser um yellow flag, ou até mesmo em alguns casos mais extremos de simulação, que são os chamados sinais de Waddell, que são muito usados, por exemplo, por médicos da perícia, em que são sinais que tentam ver se a pessoa tem piora das dores em manobras que supostamente provocariam o aumento da dor, mas não provocam. E o paciente muitas vezes fala assim, ai, piorou. Se vocês tiverem curiosidade, leiam sobre os sinais de Waddell, como por exemplo, o teste da cadeira ou de McBurns, que ajuda a ver, por exemplo, um paciente que pode estar simulando uma lombalgia com ciatalgia. Aqui tem mais alguns exemplos, né, dos sinais de Waddell. Na lombalgia, na investigação de lombalgia, o laboratório ele tem geralmente muito pouca utilidade. Você pedir hemograma, provas de atividade inflamatória, provas de atividade reumática, como alguns dizem, não serve para nada, exceto se você tem sintomas ou sinais que lembrem bandeira vermelha, red flags. Por exemplo, se a pessoa tem suspeita de malignidade, infecções, espondiloartrites, isso é importante. Por exemplo, uma pessoa que tem uma infecção de coluna por tuberculose, ela pode ter uma anemia normo, ela pode ter um VHS elevado, uma proteína C reativa elevada, ela pode ter algumas alterações de exame laboratorial. Mas o grande desafio realmente é você fazer os exames de imagem em pessoa com lombalgia. Você conseguir indicar corretamente o exame de imagem e interpretar corretamente é um caminho bastante espinhoso, algumas dicas que eu gostaria de dar. A primeira dica que é importante na maioria das vezes, na lombalgia mecânico-postural, 90% então dos casos, serve para nada fazer exame de imagem. Repetindo, se a pessoa tem uma clínica típica de uma lombalgia mecânico-postural, a imagem serve para nada. Os pacientes muitas vezes nos pressionam a pedir desde radiografia, tomo, ressonância ou outros exames porque tem uma dor, muitas vezes aguda. Exame de imagem não acrescenta nada ao diagnóstico, só traz confusão. Um exemplo de confusão bem simples é porque, dependendo do método que é empregado, o exame pode ter alta sensibilidade para alterações anatômico-estruturais que vão estar presentes, mas que não são a causa da dor. Por exemplo, o exemplo clássico são as lombalgias mecânico-posturais, lombago simples e tal, exame físico normal, tu faz uma ressonância e vê uma hérnia. E a pessoa fala, pronto, achei, aqui está a minha hérnia. Mas ela não tem sintomas de herniação discal. Aí que está.
Isso é um problemão, porque se você faz um diagnóstico errado, às vezes por pressão até do paciente, o tratamento vai ser errado. Então, não raro a gente encontra pessoas, por exemplo, que tinham uma lombalgia mecânico-postural crônica, que fez uma ressonância, deu hérnia, alguém resolveu operar essa hérnia. Tirou a hérnia, colocou espaçador, fez uma artrodese com placa e parafuso, imobilizando a coluna, e adivinhe, a dor não vai melhorar, porque o diagnóstico foi errado. E ainda a dor pode piorar, porque foi feito um ato invasivo, houve iatrogenia. Então, o segredo é você pedir exame e tentar ao máximo resistir às pressões do paciente. Como eu disse, sem indicação, risco de iatrogenia, e tem que ter uma indicação clínica. E essa indicação clínica vai levar a uma mudança de conduta. Por exemplo, você tem um paciente que tem uma lombalgia muito importante com síndrome de Caldequina. A pessoa tem incontinência ou retenção esfincteriana. A pessoa tem uma anestesia em cela. Fez uma paraplegia aguda. Tem risco, então, de perder definitivamente os movimentos. Tem que ser feito urgente uma ressonância, porque você pode levar o paciente para uma cirurgia de descompressão e salvar a parte neurológica dessa pessoa. Ou ainda, a pessoa ela está fazendo tratamento para câncer. Essa pessoa ela pode ter metástases que podem, de repente, ser submetidas à radioterapia. Vale a pena fazer a imagem. Ou ainda, a pessoa que, de repente, o diagnóstico vai ser importante porque vai mudar a conduta. O tratamento farmacológico vai ser específico dessa doença. Por exemplo, na espondilite anquilosante, existe um tratamento farmacológico específico, que é diferente da maioria das lombalgias. Então, aí vale a pena você ter o exame de imagem, porque vai te ajudar a corroborar teu diagnóstico e justificar a intervenção diferente. Outra coisa também são aqueles pacientes que têm um quadro que vai só piorando. Por exemplo, um quadro neurológico vai piorando. E olha, por muito tempo, os red flags foram colocados como um sinal de que você deve fazer uma ressonância. Mas existem já alguns autores que já estão começando a vamos dizer assim, desafiar essa verdade, né? Esse dogma médico do red flag. Mas, via de regra, a gente faz quando houver um red flag, tá bom? Os exames de imagem incluem desde radiografia, tomorressonância, síntio e mielografia. Mas, assim, sendo bem prático, quando tem que se indicar um exame de imagem para a coluna, tem que ser ressonância. Radiografia e tomo vê muito bem osso, mas, assim, não vai ver mais nada. Não vai ver bem canal medular, não vai ver se tem abscesso, não vai ver se tem alteração de captação de contraste, não vai ver se existe edema medular. A ressonância, ela traz mais informação. A gente sabe que a tomografia, por exemplo, ela é muito melhor para ver exclusivamente tecido ósseo. Faz aquelas reconstruções tridimensionais e tal. Mas quando a gente quer ver tudo, é melhor a ressonância. Muitas vezes a gente usa a ressonância porque tem alto custo e não é permitido para todo mundo. Ou porque não está disponível em todos os lugares, ou porque a fila é grande, ou porque a pessoa simplesmente não consegue entrar na máquina, ou porque ela é muito obesa, ou porque ela tem artefatos metálicos que impedem o procedimento, ou porque ela tem uma baita claustrofobia e não consegue entrar lá dentro, né? Mas, via de regra, ressonância. A mielografia está em desuso, isso aí foi muito usado na era pré-ressonância. E a cintilografia, ela não é usada especificamente para a coluna. Ela acaba sendo usada em pacientes que acabam tendo história de câncer e estão tentando ver se há uma metástase óssea. Fora isso, não tem porquê. Outros exames de imagem, como PET-CT e tal, também se você está suspeitando de algo sistêmico, né, que pode ser usado também. Então aqui só ênfase na ressonância. A ressonância ela permite diferentes tipos de corte. Existe uma reconstrução do software que permite você ver a imagem no plano coronal, no plano sagital, no plano transverso. E você consegue ter uma noção dos elementos anteriores, elementos posteriores, ósseos, vertebrais, discos, o canal medular. E quando você tem a imagem coronal, você também consegue ver, transversal, perdão, você consegue ver a emergência das raízes, inclusive. O tratamento para a lombalgia é comum, principalmente nas fases mais agudas, a todos os tipos de lombalgia. Tá? Nós vamos tratar aqui nessa aula
do principal, que seriam as dores lombares, principalmente mecânico-posturais, que é o que mais aparece. Aquela paciente que foi vista na situação problema, ela, veja, ali diz que o exame físico existem pontos de alta sensibilidade à compressão ao toque e ainda a irradiação sem trajeto anatômico ou neurológico. Então, uma dor que não tem uma irradiação dermatomal típica, né? Então, não parece ser um quadro de lombocetalgia que essa paciente tem. Ela parece ter uma lombalgia mecânico-postural, que pode ser um lumbago inespecífico, pode ter uma coisa chamada síndrome de dor miofacial, que são áreas dolorosas, sensíveis e com contratura permanente em algumas áreas da musculatura, como por exemplo musculatura lombar, e que pode causar irradiações que não respeitam a anatomia dermatomal e neurotomal. Legal? A lombalgia, como a gente falou, aguda, ela é aquela que dura geralmente até 4 semanas e a regra é, ela passa. Ela passa. Na maioria dos casos, ela passa. Então, você fazendo um tratamento sintomático de curta duração, evitando um repouso prolongado, fazendo um repouso chamado relativo, a pessoa não deve ficar na cama, no leito em repouso, estimulando a manutenção das atividades diárias, geralmente essa pessoa se recupera bem. Ela tem um retorno bom para o trabalho. E o retorno ao trabalho deve ser precoce, de preferência antes dos primeiros 14 dias, para que ela possa realmente voltar a trabalhar e não ter risco de cronificação. Como todo tratamento, existem terapias não farmacológicas e farmacológicas. As não farmacológicas incluem desde compressa, massagem, acupuntura, fisioterapia, manipulação crânio-sacral, exercícios, fisioterapia, tá? E, gente, evitar imobilização. Vou colocar uma cinta na coluna, vou colocar repouso no leito. Não vai dar certo. Essa pessoa vai ter uma chance de cronificar maior a dor, vai ficar com medo de ficar sem cinta, vai ficar com medo de voltar às atividades e ao exercício. Evitem. Na lombalgia aguda, o carro-chefe é anti-inflamatório hormonal por períodos curtos, 2 a 4 semanas. O paracetamol e a dipirona têm pouca evidência de eficácia. Podem ser usados relaxantes musculares e, em casos mais graves, você pode usar opioide. Mas duas coisas. Opioide, a evidência é baixa e sempre usar pelo menor tempo possível. E, se possível, opioide de menor potência. Então, evitar usar, por exemplo, morfina, metadona e coisas mais fortes em lombalgia aguda. Dá preferência ao tramadol, que é um opioide fraco, por curtos períodos. Para dor aguda, tá? Pode funcionar, mas para dor crônica, opioide não dá certo, gente. Cuidem, que são justamente as dores crônicas que se usa opioide que não funciona e a pessoa ainda acaba causando uma dependência. Outras terapias que não têm muita evidência é usar antidepressivo, tricíclicos, corticoide, anticonvulsivante, usar coisas tópicas que não têm boa penetração, ou mesmo fitoterápicos, né? Cúrcuma longa, arpagófiton, a garra do diabo, a glicosamina. O efeito placebo é altíssimo, tá? Eu usei canela de velho e funcionou, amém, funcionou, que bom, mas assim, você não pode dizer que foi por causa daquilo, né? O ideal é que essa pessoa seja reavaliada, no máximo, em 4 semanas no início da dor. A recorrência é bem comum, sabe? A pessoa pode ter um padrão intermitente de lombalgias agudas, uma forma crônica de lombalgia em que não é a dor crônica contínua, e sim em crises. Uma das maneiras de você evitar que a pessoa tenha tanta crise é correção postural, perda de peso e atividade física, é muito importante. Então, você vê aquela pessoa, por exemplo, que é uma diarista, uma dona de casa, ou essa pessoa aqui que é doméstica na situação problema. Essa pessoa, se ela não perder peso, não fizer exercício, não fizer reabilitação, tem grande chance dessa crise de dor aqui cronificar, e como foi aqui cronificou, né? Ela tem dor nas costas há 1 ano, além das dores generalizadas. Geralmente as pessoas domésticas, diaristas, elas gastam demais o seu corpo, sua ferramenta de trabalho, e não investem na sua própria ferramenta de trabalho, que é o seu próprio corpo. Então, é uma coisa que eu sempre falo aos pacientes, você tem que investir na sua única ferramenta de trabalho, que é você mesma. Como é que você quer só gastar e não leva o teu corpo para manutenção? Não é igual o carro que você troca. Então, se a pessoa não investir nisso, ela não vai aguentar. Ela vai ter lesão sobre lesão.
E a pessoa que é doméstica diarista é muito comum erros ergonômicos. Passar pano, usar cabo curto de vassoura e rodo, torcer muito pano, pegar peso para lá e para cá. E às vezes num momento intenso de trabalho. Isso é mais comum, inclusive, em diaristas, né? Que o trabalho pesado fica mais para diaristas. O problema maior, gente, é quando a lombalgia é subaguda e crônica, né? Então, assim, via de regra, tenham muita paciência. A pessoa ela tem que ser participante no seu cuidado. A gente tem que motivar e tentar reconhecer pensamentos autodestrutivos, né? E tem que focar, dar ênfase em reabilitação, atividade física, muito importante. Fisioterapia, quando a pessoa às vezes tem que ter uma ponte, né, para começar uma atividade física, acupuntura, técnicas de relaxamento, biofeedback, TCC, mindfulness, são úteis. Então vocês já podem ver aqui que a gente não vai tratar sozinho como médico. O tratamento ele é multiprofissional. Isso muitas vezes é o que mais é difícil para a gente. Porque a gente pensa que às vezes sozinho a gente consegue lidar e não consegue. A pessoa muitas vezes, doutor, eu não tenho dinheiro para frequentar uma academia. Doutor, está frio, eu estou longe de uma comunidade que tem piscina da prefeitura. Doutor, eu não tenho como caminhar. Pode saber, não vai melhorar. Mas, por outro lado, a gente também tem que ter serenidade em aceitar que a gente não vai conseguir melhorar essa pessoa. E nós não devemos nos sentir frustrados ou ainda culpados, de maneira inconsciente ou não, pelo paciente, da sua falta de melhora. As medidas farmacológicas na lombalgia crônica têm como principal objetivo dar condições que a pessoa consiga fazer as medidas não farmacológicas. Como é que também você vai mandar a pessoa para uma academia lá se a pessoa está morrendo de dor? A pessoa também tem que ter um pouco de alívio sintomático, senão ela não vai aguentar e ela vai ter daí medo do exercício. Aí é um problemão. E isso acontece também na fibromialgia, como nós já vimos. Nós podemos usar anti-inflamatórios, podemos usar paracetamol, relaxantes musculares. Lembrando que quanto menos tempo usar, melhor. Quanto menor a dose, se possível, também. Duloxetina, que ele é um inibidor dual, que é usado muito na fibromialgia, podemos usar aqui. Opioides, gente, pelo menor tempo possível. E se for usar, use tramadol ou tapentadol, que está saindo aí. Anticonvulsivantes, existe uma evidência, ela é baixa para pregabalina e gabapentina. E, gente, coloquem no coração, evitem opioides fortes. Que você vai dar um alívio de uma semana, você vai ser o rei da paciente, depois você vai ser o demônio. Porque a pessoa não vai melhorar, ela vai exigir doses maiores, vai ter resistência à retirada e vai ser uma bola de neve. Tá ok? Na maioria dos casos, não há indicação de cirurgia. E de preferência, se a lombalgia for crônica não específica, evitem a lombalgia, evitem a cirurgia. Existe uma grande chance de não melhorar. Pessoas, por exemplo, que têm uma lombocetalgia crônica podem se beneficiar de cirurgia. Pessoa que tem uma lombalgia ou lombocetalgia por osteoartrite, doença degenerativa, se a dor persistir por mais de 6 a 12 meses, pode de repente valer a pena. Mas assim, aquela pessoa que não teve um tratamento conservador adequado, mudança de hábito de vida, perda de peso, atividade física, fisioterapia, e você vai operar, bom, tem que ter coragem, porque assim, a pessoa provavelmente não vai melhorar e vai se tornar um pepino. Ainda que a cirurgia seja tecnicamente bem sucedida, grande a chance do objetivo da cirurgia não ser bem sucedido, que é justamente o alívio da dor. Não adianta falar, não, mas as placas e os parafusos estão todos bem colocados. Mas a dor não melhorou, que adiantou? Quando a dor ela é mais mecânica, por exemplo, por osteoartrite e tal, ou por hérnias, teoricamente você tirando a mobilidade daquele segmento, você tira um dos maiores mecanismos deflagradores de dores, que é o próprio movimento. Se a pessoa tiver realmente uma dor típica, a artrodese vai melhorar bastante. Pode ser feita dissectomia, microdissectomias. E é muito comum, como eu falei, em até 40% dos casos, a falha ao tratamento. No Brasil e nos países com língua latina é falado da chamada síndrome pós-laminectomia. Laminectomia porque uma das técnicas é justamente a secção, né, da lâmina vertebral. Mas, por exemplo, em literatura americana, é colocado como a síndrome da falha do tratamento cirúrgico.
Então isso dá muito processo, sabe? Porque é uma iatrogenia e geralmente a principal causa é mau diagnóstico. Quando eu falei até 40%, eu não quis dizer isso já no primeiro procedimento, tá? Mas é muito comum as pessoas fazerem uma cirurgia, não melhorarem e muitas vezes serem submetidas a procedimentos subsequentes. E os estudos mostram que a cada cirurgia que a pessoa faz, naquele mesmo segmento, a chance de ter uma piora é maior, tá? É bem complicado. Pessoal, esse aqui foi meu último slide, eu espero ter ajudado vocês, né, nessa situação problema, que tem a pessoa com dores difusas pelo corpo, como nós já vimos na provável fibromialgia, e ainda essas dores nas costas, né? Eu espero ter ajudado vocês nesse diagnóstico diferencial. Dúvidas, eu tenho o WhatsApp, né? Vocês podem me contactar. Espero que vocês façam uma boa discussão e estou à disposição. Obrigado, tchau, tchau.